Uma manchete com um número grande não coloca um centavo na sua conta. E esse é um dos erros mais perigosos que um aposentado ou pensionista pode cometer quando aparece uma notícia dizendo que milhões de pessoas terão dinheiro revisado, dinheiro liberado, depósito corrigido ou valor extra pago pelo INSS. A frase parece simples, parece boa, parece até oficial. Mas entre uma notícia dizendo que existe dinheiro em discussão e esse dinheiro realmente aparecer na sua conta, existe um caminho que quase ninguém explica. E quando surge uma informação dizendo que 1,7 milhão de pensionistas terão o depósito revisado nesta semana, a primeira reação de muita gente é pensar: será que eu estou nessa lista? Será que meu benefício vai aumentar? Será que vem atrasado? Será que eu tenho algum dinheiro para receber? Só que eu quero começar por uma proteção que pode evitar muita decepção e, em alguns casos, evitar até que você caia em um golpe. Até o momento em que eu conferi os canais oficiais, essa frase exata sobre 1,7 milhão de pensionistas com depósito revisado nesta semana não aparecia como um anúncio oficial do INSS. E preste atenção nisso, porque esse detalhe é mais importante do que a própria manchete. Isso não significa que não existam revisões, pagamentos, ressarcimentos, atrasados, 13º, decisões judiciais ou pessoas com dinheiro verdadeiro para receber. Existem. O problema é outro. A maioria das pessoas não sabe separar uma coisa da outra. Eu passei muitos anos observando como esse sistema funciona, e uma coisa eu aprendi. Quando aparece dinheiro envolvendo aposentadoria, a pressa é uma péssima conselheira. A pessoa vê um vídeo dizendo INSS libera pagamento. Vê uma mensagem dizendo novo lote aprovado. Vê uma manchete dizendo aposentados receberão dinheiro extra. Em seguida, aparece alguém dizendo que basta consultar o CPF. Depois vem outro dizendo que existe uma lista. E quando a pessoa percebe, ela já está digitando CPF, data de nascimento, senha do gov.br ou informação bancária num lugar que nunca deveria ter recebido esses dados. Existe um segredo simples de proteção que muita manchete não destaca. Antes de perguntar quanto você vai receber, descubra quem autorizou o pagamento. Antes de procurar uma lista com seu nome, descubra em que estágio aquela medida realmente está. E antes de acreditar que o dinheiro será depositado automaticamente, descubra se existe alguma ação que depende de você. Fique comigo até o final, porque eu vou mostrar como fazer essa conferência de uma forma tão simples que, depois de entender, você começará a enxergar essas notícias de outro jeito. E no final eu vou explicar qual é o sinal que mais me preocupa quando alguém promete dinheiro do INSS rapidamente. É aqui que muita gente se confunde. Projeto de lei não é lei aprovada. Proposta não é pagamento. Uma fala de um político não é depósito autorizado. Uma decisão judicial que ainda pode ser discutida não significa dinheiro disponível amanhã. Uma decisão que vale para uma pessoa que entrou com processo não significa automaticamente pagamento para todos os aposentados. Uma revisão administrativa também não quer dizer aumento. Revisar significa conferir. O resultado pode ser manutenção do valor, correção, pedido de documento, reconhecimento de diferença e, dependendo do tipo de revisão, até identificação de algum problema que precise ser esclarecido. Por isso, quando você ouvir a palavra revisão, não traduza imediatamente como dinheiro extra. Esse é o primeiro erro invisível. Imagine um pensionista chamado Antônio, com 71 anos. Ele recebe 2.480 por mês. Antônio abre o celular de manhã e vê uma manchete falando em milhões de beneficiários e revisão de depósitos. Ele não entende todos os detalhes, mas reconhece duas palavras: INSS e dinheiro. Na mesma tarde, recebe uma mensagem dizendo: seu benefício foi contemplado. Consulte seu saldo. Existe um endereço para clicar. Antônio pensa que as duas coisas estão ligadas. É justamente assim que uma notícia verdadeira, uma informação incompleta ou até uma manchete mal explicada pode ser usada para dar aparência de verdade a um golpe completamente separado. O golpista não precisa inventar tudo. Muitas vezes, ele aproveita um assunto que já está circulando e apenas acrescenta uma mentira no final.
O próprio INSS tem alertado os beneficiários para usarem seus canais oficiais e para terem cuidado com mensagens que tentam provocar medo ou urgência. Em agosto de 2026, por exemplo, o Instituto publicou um alerta específico sobre mensagens falsas envolvendo o suposto corte de benefício por falta de prova de vida. O detalhe é importante. A prova de vida atualmente pode ser conferida automaticamente por informações existentes em bases do governo e o INSS orienta o cidadão a verificar a situação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135 quando houver dúvida. Isso mostra uma mudança importante na forma como o sistema funciona. Há cada vez mais conferências acontecendo sem que a pessoa veja uma folha passando de mesa em mesa. São sistemas consultando informações, registros sendo comparados e situações sendo classificadas. Mas isso não significa que qualquer mensagem recebida no celular tenha sido enviada pelo governo. Pelo contrário, quanto mais digital fica o sistema verdadeiro, mais fácil fica para alguém criar uma imitação visual e tentar enganar quem não sabe identificar a origem. E existe outra confusão. Algumas pessoas imaginam que se houver algum direito financeiro, o governo vai descobrir sozinho, calcular tudo e mandar o dinheiro automaticamente. Isso nem sempre acontece. Guarde esta frase: isso não é automático. Existem situações em que o pagamento realmente ocorre de forma automática porque o sistema já tem a informação necessária e existe autorização para pagar. Em outras, você precisa solicitar. Em outras, precisa contestar uma cobrança. Em outras, precisa cumprir uma exigência. Em outras, o direito depende da situação individual. E existem casos em que a pessoa simplesmente não tem direito, apesar de uma manchete parecer falar com todos os aposentados do país. É por isso que eu não começo uma análise procurando o valor. Eu começo procurando a origem. Quem criou esse suposto pagamento? Foi uma lei publicada? Foi o próprio INSS? Foi uma decisão judicial? Foi um tribunal liberando uma requisição de pagamento? Foi um acordo? Foi uma proposta ainda passando pelo Congresso? Foi apenas uma declaração? Essa pergunta elimina uma quantidade enorme de enganos. Se ninguém consegue apontar a origem, eu desconfio imediatamente. Observe como isso funciona na prática. Alguém publica: aposentados podem receber 5.000. Esse título sozinho quase não diz nada. Quem são esses aposentados? Por qual motivo receberiam? Existe uma lei? Existe um processo? É ressarcimento? É atrasado judicial? É diferença de cálculo? É dinheiro de algum desconto não autorizado? É valor máximo possível em determinada situação? É uma estimativa? Basta mudar uma dessas respostas e o significado da notícia muda completamente. Uma senhora chamada Maria, por exemplo, pode estar recebendo $1.800 e realmente ter direito a 620 de devolução por determinada cobrança reconhecida como indevida. O vizinho dela, João, pode receber exatamente o mesmo benefício mensal e não ter direito a nenhum centavo daquela devolução porque nunca sofreu aquela cobrança. Os dois são aposentados. Os dois recebem do INSS. Os dois têm renda parecida. Mas o direito nasce de um fato específico, não simplesmente da condição de ser aposentado. Essa é uma das razões pelas quais eu repito. A maioria das pessoas acha que não se qualifica quando realmente poderia ter algum direito, enquanto outras acham que se qualificam apenas porque viram sua faixa etária ou a palavra aposentado numa manchete. Os dois extremos são perigosos. Ignorar tudo pode fazer você deixar passar um direito. Acreditar em tudo pode fazer você criar expectativa, entregar dados ou até pagar um golpista. Agora nós precisamos entrar numa parte que pouca gente entende. O dinheiro público não aparece porque alguém escreveu uma notícia. Existe uma autorização por trás. Quando estamos falando de benefício previdenciário, existe uma legislação. A Lei nº 8.213 de 1991 é uma das bases do sistema de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Depois dela vieram mudanças, novas leis, reformas, instruções e regras administrativas. O benefício é concedido com base em informações sobre idade, contribuições, vínculos, salários, dependentes e outras condições previstas para cada situação. Quando alguma dessas informações precisa ser conferida, existe procedimento. Quando aparece suspeita de irregularidade, também existe procedimento.
Quando o segurado entende que houve erro, existem caminhos para pedir análise ou revisão de acordo com a situação. Isso muda completamente o jogo porque a palavra revisão pode estar sendo usada em sentidos totalmente diferentes. Existe revisão pedida pelo próprio segurado porque acredita que o benefício foi calculado errado. Existe conferência feita pela administração para verificar informações. Existe correção determinada por decisão judicial. Existe pagamento de diferença já reconhecida. Existe atualização de cadastro. Existe apuração de desconto. Colocar tudo dentro da expressão INSS vai revisar pagamentos pode gerar uma impressão muito diferente da realidade. Pense numa engrenagem. De um lado entram dados, tempo trabalhado, contribuições, cadastro, informações de dependentes, registro de óbito, benefícios existentes, decisões administrativas, decisões judiciais. Do outro lado sai uma folha de pagamento gigantesca. Entre uma ponta e outra, existem sistemas conferindo se as condições continuam válidas, se determinado dado está correto e se houve alguma mudança relevante. Isso está acontecendo silenciosamente. A maioria das pessoas nunca percebeu isso porque, para o beneficiário, o que aparece é apenas o dinheiro entrando na conta em determinado dia do mês. Só que, quando existe uma diferença, o assunto deixa de ser simples. Um trabalhador pode ter contribuído por décadas e descobrir depois que um período não apareceu corretamente no cadastro. Outro pode perceber que determinado vínculo tem uma informação errada. Uma viúva pode depender de uma pensão e receber uma solicitação oficial para apresentar algum documento. Outra pessoa pode descobrir uma cobrança no benefício que não reconhece. Essas situações não são iguais e não podem ser tratadas como se fossem uma única grande liberação nacional. Também existe um detalhe que muita gente mistura com o INSS. Receita Federal, bancos e Banco Central fazem parte de outros mecanismos. Seu banco registra operações financeiras. A Receita recebe informações previstas em lei e em regras próprias. O Banco Central regula e supervisiona o sistema financeiro dentro de suas competências. Mas isso não significa que um funcionário do INSS esteja sentado olhando cada Pix que você faz. Eu faço questão de explicar isso porque existe muito conteúdo espalhando medo sem necessidade. A fiscalização moderna realmente utiliza sistemas eletrônicos, comparação de informações e análise de padrões, mas cada órgão possui atribuições e regras próprias. Não transforme a existência desses sistemas numa teoria de que qualquer transferência de $100 vai cancelar sua aposentadoria. Isso não é uma forma séria de entender o assunto. Ao mesmo tempo, não caia no erro contrário de imaginar que os sistemas públicos ainda funcionam como funcionavam 30 anos atrás. Hoje, muita conferência pode acontecer eletronicamente. A própria prova de vida é um bom exemplo. Durante muitos anos, aposentados foram acostumados a pensar naquela obrigação como uma ida ao banco para provar pessoalmente que estavam vivos. A realidade mudou. O governo passou a utilizar informações existentes em bases públicas para essa conferência em várias situações. Para uma pessoa de 70 anos, essa mudança pode parecer pequena. Para a estrutura do sistema, ela é enorme. Significa que vários sinais podem ser utilizados para confirmar uma situação sem exigir que o beneficiário faça exatamente o mesmo procedimento antigo. E aqui aparece a primeira grande revelação. O erro mais caro não é desconhecer uma manchete, é não saber identificar qual ação aquela informação exige de você, porque existem notícias que exigem apenas que você espere, existem situações que exigem consulta, existem outras que exigem solicitação, existem casos que exigem contestação, existem casos que exigem documentação, e existem golpes que tentam convencer você de que precisa pagar para liberar um valor que nunca existiu. Ninguém vai avisar você sobre isso da maneira perfeita, no momento perfeito, usando exatamente as palavras que você gostaria de ouvir. Você precisa aprender a conferir. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Eu já vi gente com boa renda ser enganada simplesmente porque estava esperando receber um valor. A vulnerabilidade não está apenas na falta de dinheiro, está na expectativa. Agora, pense em uma família em que o aposentado recebe $2.100 por mês. O aluguel ou prestação consome 850. Medicamentos levam $300. Energia, água,
telefone e mercado levam quase todo o restante. Se essa pessoa vê uma notícia dizendo que pode entrar mais R$ 1.500, ela começa a distribuir mentalmente aquele dinheiro antes de ele existir. Vai pagar a conta atrasada, vai comprar os remédios do mês, vai consertar a geladeira, talvez ajude um filho. É por isso que manchetes sobre dinheiro extra atingem tão profundamente quem depende de aposentadoria. Não é ganância. Muitas vezes é necessidade. E quando o valor não aparece, vem a frustração. A pessoa pensa que perdeu prazo, pensa que foi excluída, pensa que o governo deixou de pagar justamente ela. Começa a procurar ajuda em grupos de mensagens. Alguém aparece dizendo que consegue consultar. Outro diz que conhece um advogado. Outro envia um número de WhatsApp. Outro pede uma foto do documento. E é nesse momento que uma simples expectativa vira risco. Eu quero que você visualize outra situação. Uma senhora de 68 anos está na cozinha. O celular toca. Ela abre uma mensagem. Existe o logotipo do governo. O texto diz que 3.842,17 estão disponíveis para restituição. O número parece tão específico que transmite confiança. Logo abaixo aparece uma frase dizendo que o prazo termina às 18 horas. Ela sente medo de perder. Clica. A página pede CPF. Depois pede acesso ao gov.br. Depois aparece uma cobrança de R$ 47,90 para taxa de liberação. Esse valor pequeno é proposital. Quem espera quase R$ 4.000 pode achar razoável pagar 47 disso. Só que pagamento público verdadeiro não passa a existir, porque você transferiu dinheiro para uma chave Pix enviada por um desconhecido. Essa pausa é importante porque, para quem trabalha com números todos os dias, tudo isso pode parecer óbvio. Para uma pessoa cansada, preocupada, com conta vencendo e esperando uma resposta do INSS há meses, não é óbvio. O golpe funciona justamente porque aparece no momento emocional correto. Por isso, eu não gosto de tratar vítima como ingênua. Eu prefiro ensinar o mecanismo. E existe uma forma mais inteligente de agir. Quando aparecer uma notícia sobre dinheiro, não clique no primeiro endereço que vier junto dela. Feche a mensagem. Abra você mesmo o aplicativo oficial Meu INSS ou digite o endereço oficial do governo. Se tiver dificuldade, use o telefone 135 ou procure atendimento oficial. O INSS informa que o Meu INSS é seu principal canal digital e mantém a Central 135 para informações e serviços. Em julho de 2026, o próprio Instituto voltou a divulgar esses canais justamente para reduzir confusão e exposição a golpes. Esse comportamento simples cria uma barreira entre você e quem está tentando aproveitar a sua pressa. Agora vem a segunda revelação, e ela é mais importante financeiramente. Pagamento real deixa rastros verificáveis. Não estou falando de rastro em grupo de WhatsApp. Estou falando de origem administrativa, legal ou judicial. Se existe 13º, existe regra para aquele pagamento. Se existe calendário, ele é publicado. Se existe ressarcimento, existe procedimento explicando quem pode receber. Se existe decisão judicial individual, existe processo. Se existe RPV ou precatório, existe uma ordem judicial ligada a um processo. Se existe benefício revisado, existe registro da análise. O dinheiro verdadeiro não depende apenas da palavra de alguém. Veja o 13º como exemplo. Em julho de 2026, o INSS informou oficialmente que beneficiários que começaram a receber a partir de maio teriam o 13º pago em novembro, seguindo o calendário regular. Perceba a diferença. Existe um grupo definido. Existe uma situação definida. Existe um período definido. Não é apenas dinheiro extra para aposentados. Quando você lê a informação completa, consegue perguntar: eu comecei a receber quando? O meu tipo de benefício tem direito a esse pagamento? Qual é o calendário? É assim que se transforma manchete em informação útil. Agora compare com uma frase vaga. INSS libera novo bônus de R$ 2.000 para idosos. Bônus de quê? Criado por qual lei? Para quais benefícios? Em que data? Onde foi publicado? Quem não consegue responder essas perguntas está oferecendo expectativa, não informação. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like.
Isso ajuda este conteúdo a chegar justamente a pessoas que costumam receber essas mensagens e não sabem como conferir o que é verdadeiro. A terceira revelação envolve uma palavra que desperta a atenção imediata: atrasados. Quando alguém diz que aposentados receberão atrasados, muita gente imagina que o INSS encontrou dinheiro antigo e começará a depositar para todos. Na prática, existem várias origens possíveis para valores atrasados. Uma pessoa pode conseguir uma concessão depois de esperar uma análise e ter direito a valores referentes ao período reconhecido. Outra pode ganhar uma ação judicial. Outra pode obter uma revisão administrativa. Outra pode estar incluída numa situação específica reconhecida pelo poder público. Não existe uma única caixa chamada atrasados dos aposentados. Nos pagamentos judiciais, por exemplo, é comum aparecerem as expressões RPV e precatório. Eu vou simplificar. Quando uma pessoa processa o INSS, ganha definitivamente o direito a determinado valor e chega o momento de pagar os atrasados, a Justiça utiliza mecanismos próprios para requisitar esse dinheiro. Dependendo do valor e da situação, o pagamento pode seguir como requisição de pequeno valor ou como precatório. A existência de notícias dizendo que um tribunal liberou bilhões em pagamentos não significa que todos os aposentados daquele estado vão receber. O dinheiro pertence às pessoas ligadas aos processos incluídos naquela liberação. Imagine Carlos, 66 anos. Ele pediu aposentadoria, houve discussão sobre um período de trabalho e depois entrou com uma ação. Anos mais tarde, ele ganha e aparece uma requisição no processo dele. O vizinho de Carlos lê a notícia sobre os pagamentos e pensa: também sou aposentado. Onde consulto meu valor? Só que o vizinho nunca teve aquele processo. Não existe valor judicial para ele naquele lote. É uma diferença simples depois que eu explico, mas manchetes curtas frequentemente deixam isso confuso. Outra armadilha aparece quando dizem: veja se seu CPF está na lista. Algumas consultas verdadeiras realmente podem existir em serviços oficiais ou em páginas de tribunais. O problema é que golpistas sabem disso. Eles criam páginas falsas imitando consultas reais. A proteção é a mesma. Nunca use como porta de entrada o endereço enviado por um desconhecido. Entre pelo portal oficial da instituição correspondente e navegue dali. E mais uma coisa: nenhum servidor sério precisa da sua senha do gov.br para simplesmente explicar se determinada notícia é verdadeira. A senha é sua. Código recebido no celular é seu. Reconhecimento facial é uma barreira criada justamente para impedir que outra pessoa entre no seu lugar. Quando alguém pede essas informações para verificar o valor, você deve interromper. A quarta revelação é sobre aquilo que realmente significa uma revisão. Durante muitos anos, a palavra pente fino ficou associada ao medo de perder benefício. E existem, de fato, mecanismos legais de revisão e apuração de irregularidades. O INSS mantém atividades de conferência para verificar se benefícios estão sendo pagos corretamente. Isso não significa que milhões de aposentadorias regulares estejam prestes a ser cortadas sem defesa. Significa que um sistema que paga milhões de benefícios precisa conferir informações, corrigir erros e investigar situações que apresentem problema. O próprio planejamento institucional do INSS trabalha com análise de conformidade dos processos e com apuração de situações de possível irregularidade. Isso é bem diferente da ideia de que existe alguém escolhendo aleatoriamente um aposentado para retirar seu dinheiro. Existe procedimento. Se surgir uma exigência verdadeira, ela deve aparecer pelos canais adequados. O cidadão também possui direito de apresentar informações e documentos conforme o caso. Mas aqui existe um erro silencioso muito comum: endereço, telefone e informações de contato desatualizados. A pessoa muda de celular, troca de endereço, perde acesso ao e-mail. Não entra no meu INSS durante meses. Depois descobre que existia alguma comunicação ou necessidade de apresentar informação. Eu não estou dizendo que toda comunicação será enviada da mesma maneira, porque cada procedimento tem suas regras. Estou dizendo que abandonar completamente seus dados cadastrais e nunca conferir seus canais oficiais é uma forma desnecessária de aumentar o risco de perder um prazo ou demorar para perceber um problema. Pense em Sebastião, 73 anos. Ele sempre recebeu normalmente. O filho criou a conta gov.br dele anos atrás, usando um número de telefone antigo. Sebastião troca de aparelho,
O filho muda de cidade e ninguém atualiza nada. Um dia ele precisa acessar o Meu INSS e descobre que nem lembra como entrar. É nesse momento que alguém na rua oferece ajuda. A pessoa diz: "Me dê seu CPF que eu resolvo." Sebastião entrega. Depois pedem foto do rosto. Depois pedem código. Perceba que o problema começou muito antes do golpe. Começou quando ele perdeu o controle sobre a própria porta de entrada digital. Por isso eu recomendo uma coisa simples. O aposentado precisa saber quem tem acesso à conta gov.br dele. Se recebe ajuda de um filho ou de alguém de confiança, tudo bem ter apoio. Mas ele precisa saber que aquela conta é uma chave importante para vários serviços públicos. Não entregue esse acesso a qualquer pessoa que apareça oferecendo consulta de benefício. Agora vamos falar dos bancos, porque aqui existe outra confusão perigosa. O dinheiro do benefício chega por meio de uma instituição pagadora, e depois que está na conta, ele entra na vida financeira normal daquela pessoa. Pode haver cartão, empréstimo consignado, pagamentos, transferências, cobranças e outros movimentos. Um aposentado que não confere o extrato pode olhar apenas o saldo final e não perceber pequenas saídas recorrentes. R$19,90 parece pouco. R$29,90 parece pouco. $40 parece pouco. Mas R$29,90 por mês durante 12 meses são R$358,80. Durante 3 anos, sem considerar mudanças, passam de R$1.000 para alguém que recebe perto do salário mínimo, e isso é mercado, medicamento, energia ou parte de uma prestação. O sistema financeiro ganha força justamente quando as pessoas deixam de observar valores pequenos porque estão preocupadas apenas com valores grandes, e esse é o erro que quase todo brasileiro comete em algum momento. Olhar a conta procurando apenas algo grande. O fraudador, a cobrança indevida ou até um serviço contratado e esquecido pode se esconder num valor pequeno. A pessoa reconhece o banco, reconhece que existe dinheiro entrando e não lê cada saída. Eu recomendo que o aposentado entenda 3 números do próprio benefício: quanto deveria receber, quanto efetivamente caiu e quais valores saíram depois. Não precisa ser contador. Não precisa fazer planilha complicada. Precisa apenas desenvolver o hábito de comparar. Se um mês entrou 2.350 e no seguinte entrou 2.281, não conclua imediatamente que o INSS reduziu seu benefício. Veja o extrato do benefício e veja o extrato bancário. Descubra em qual etapa surgiu a diferença. Isso é fundamental porque o valor bruto do benefício e o dinheiro que finalmente fica disponível na conta podem ser diferentes por causa de descontos legalmente existentes, empréstimos consignados, imposto quando aplicável e outras situações. E se houver algo que você não reconhece, o primeiro passo é identificar o nome da cobrança e a origem. Foi justamente a discussão sobre descontos associativos não autorizados que mostrou como pequenas cobranças podem se transformar num problema enorme quando atingem milhões de pessoas. Em 2025 e 2026, o governo criou e modificou procedimentos específicos relacionados à consulta, contestação e ressarcimento de descontos associativos indevidos. Em fevereiro de 2026, o INSS informava já ter devolvido cerca de 2,9 bilhões de dólares aos segurados dentro daquele processo de ressarcimento. Esse é um exemplo perfeito de dinheiro verdadeiro que exige entender a situação específica. Não era um bônus para qualquer aposentado. Era um ressarcimento relacionado a descontos questionados e a regras próprias do acordo. Preste atenção nisso porque alguém pode pegar a existência real desse ressarcimento e criar a seguinte mentira: novo lote de restituição do INSS. Pague R$39 para liberar. A primeira metade da história parece conhecida. A segunda metade é o golpe. É assim que a engrenagem do engano funciona. A quinta revelação é justamente esta: golpistas preferem fatos verdadeiros pela metade. Uma mentira completamente absurda é fácil de identificar. Uma mentira pendurada numa notícia verdadeira é muito mais convincente. Se o governo está falando de prova de vida, eles criam mensagem de prova de vida. Se existe pagamento de 13º, eles criam consulta do 13º. Se existe ressarcimento, eles criam falsa liberação do ressarcimento. Se existe notícia de precatórios, eles criam falsa taxa judicial. Agora imagine uma pessoa recebendo uma ligação. O atendente sabe o nome dela,
Sabe que ela é aposentada. Talvez saiba parte do CPF. Isso causa um choque de confiança. A pessoa pensa: se ele sabe tudo isso, deve ser do INSS. Não necessariamente. Dados pessoais podem circular por vazamentos, cadastros antigos, empresas, golpes anteriores e várias outras fontes. Conhecer seu nome não transforma alguém em servidor público. O golpista começa com informações que ele já possui e pede apenas uma confirmação. A senhora continua morando no mesmo endereço? A vítima confirma. Depois ele cita parte de outro dado. Depois pede uma informação nova. Aos poucos, uma conversa que parecia confirmar dados termina coletando aquilo que ainda faltava. Eu quero que você grave uma regra. Quando a ligação chega até você, você não controla quem está do outro lado. Se o assunto envolve benefício, dinheiro ou acesso digital e surgiu dúvida, encerre a conversa e procure você mesmo o canal oficial. Não use o número que a pessoa mandou. Não retorne para o número que apareceu na tela. Abra o canal que você conhece. O INSS mantém o telefone 135. O atendimento humano informado pelo Instituto funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, no horário de Brasília, e existem funções automatizadas nos demais períodos. O meu INSS também concentra grande parte dos serviços. Esses canais atendem milhões de acessos e ligações. Isso não significa que nunca exista fila ou dificuldade. Significa que existe uma porta oficial para você confirmar antes de entregar dados a um estranho. Agora me diga nos comentários: você já recebeu alguma mensagem dizendo que tinha dinheiro do INSS para liberar ou nunca aconteceu com você? Sua experiência pode alertar outra pessoa que está lendo os comentários. A sexta revelação é mais delicada porque envolve expectativa política. Todo ano aparecem projetos envolvendo aposentados. 14º salário, aumento de benefício, isenção, margem de empréstimo, mudança em imposto, benefício adicional, perdão de dívida. Algumas propostas são sérias e passam por etapas reais. Outras ficam paradas. Algumas são rejeitadas, outras são modificadas. E uma pequena parte finalmente vira regra. O problema começa quando alguém pega a existência de um projeto e retira a palavra projeto do título. Imagine que exista uma proposta dizendo que determinado grupo poderia receber 1.500 reais. Enquanto proposta, significa que alguém apresentou uma ideia formal que ainda precisa passar pelo processo necessário. Quando uma página escreve "aposentados poderão receber", a frase ainda deixa alguma dúvida. Quando outra transforma em "aposentados vão receber", uma palavra mudou, mas o impacto psicológico mudou completamente. É por isso que a pergunta "quem autorizou?" é tão poderosa. Se é um projeto, procure o andamento. Se é uma lei, procure a publicação e a entrada em vigor. Se é uma decisão judicial, descubra quem foi alcançado pela decisão e se ainda existe recurso. Se é pagamento do INSS, procure calendário ou orientação oficial. Se é ressarcimento, procure os critérios. Não pare no título. Eu conheço o comportamento de quem depende de renda fixa. Uma diferença de R$ 200 já altera o mês. Uma notícia de R$ 2.000 parece enorme. Por isso, existem canais que usam valores máximos para chamar atenção. Digamos que uma regra permita valores diferentes conforme cada caso, de 150 a R$ 5.000. O título provavelmente usará R$ 5.000. O aposentado vê aquele número e começa a imaginar R$ 5.000 na própria conta. Só que talvez o caso dele fosse R$ 300. Talvez não tivesse direito. Talvez nem existisse pagamento aprovado ainda. A autoridade vem dos detalhes, não do tamanho das letras. Uma notícia confiável precisa conseguir responder quem, por quê, quando, como e com base em quê. Não estou dizendo que todo o texto precisa ser complicado. Pelo contrário, informação boa pode ser simples, mas precisa ter origem. Existe ainda o problema das decisões judiciais coletivas. Algumas decisões realmente podem atingir grupos grandes. Só que é necessário entender quem faz parte daquele grupo, qual entidade entrou com a ação, qual foi o alcance determinado pelo juiz, se houve recurso e em qual estágio está o processo. A frase "Justiça manda INSS pagar aposentados" pode esconder 20 condições. É nesse ponto que muita gente paga consulta desnecessária ou entrega documentos para alguém que promete incluir seu nome. Antes de pagar qualquer profissional,
Descubra exatamente qual é o direito alegado e qual é a situação do seu caso. Um advogado sério consegue explicar qual é a tese, qual é o risco e por que seu caso se enquadraria. Ele não precisa prometer vitória garantida. Também existe prazo para determinadas revisões e medidas. A legislação previdenciária possui regras de tempo que variam conforme o tipo de pedido e o que está sendo discutido. Por isso, quando existe um erro concreto no seu benefício, não é inteligente deixar o assunto esquecido durante anos, supondo que poderá resolver a qualquer momento. Ao mesmo tempo, não aceite a pressão de alguém dizendo que o prazo termina hoje, sem conferir. Urgência verdadeira pode existir, mas precisa ter fundamento verificável. Esse conteúdo é educativo. Ele não substitui uma análise jurídica, financeira ou contábil feita por profissional que conheça seus documentos e sua situação. Eu faço essa ressalva porque duas pessoas com a mesma idade e o mesmo valor de aposentadoria podem ter históricos completamente diferentes. Uma orientação geral protege. Uma decisão individual exige olhar o caso individual. Agora eu quero entrar em um ponto que parece não ter relação com o suposto pagamento de 1,7 milhão de pensionistas, mas tem tudo a ver. Crédito consignado. Quando o aposentado acredita que receberá dinheiro extra no futuro, ele pode tomar uma decisão ruim no presente. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Imagine Paulo, 69 anos. Ele vê uma notícia dizendo que pode receber 4.000 reais de atrasados. Não sabe se tem direito, mas começa a contar com o valor. Na mesma semana, o banco oferece 3.000 reais de empréstimo. A prestação cabe. Paulo pensa: quando o dinheiro do INSS chegar, eu quito. Só que o dinheiro esperado nunca chega. A parcela, sim, ela passa a sair mês após mês. Essa é uma das armadilhas psicológicas mais caras. Transformar uma expectativa em renda antes da confirmação. Dinheiro que talvez venha não deve sustentar dívida certa. Projeto de lei não paga prestação. Processo judicial sem pagamento não compra mercado. Revisão em análise não é saldo disponível. Os bancos trabalham com números concretos. Quando concedem crédito, calculam prazo, juros, capacidade de pagamento e risco. O cliente, às vezes, trabalha com esperança. Essa diferença machuca. Um empréstimo pequeno pode parecer leve, porque a parcela mensal parece suportável. Mas você precisa olhar quanto entra na sua conta, por quantos meses a parcela ficará saindo e quanto será pago no total. Uma pessoa que recebe 2.500 e compromete 400 reais mensais perde 4.800 reais de dinheiro disponível em apenas 12 meses. Em 3 anos, são 14.400 reais de parcelas saindo do orçamento, sem contar a forma como os juros e o contrato foram estruturados. É por isso que eu digo que patrimônio não some apenas em grandes golpes. Ele também evapora em pequenas decisões repetidas. E aqui surge a sétima revelação. O sistema não precisa tomar seu dinheiro de uma vez para prejudicar você. Às vezes são 30 reais numa cobrança, 170 tá numa parcela, 90 reais de juros por atraso, 50 numa tarifa ou serviço, 200 reais num refinanciamento mal compreendido. Cada valor parece administrável isoladamente. Juntos, começam a ocupar a aposentadoria inteira. Pense no aposentado que trabalhou 40 anos. Ele chegou aos 65 ou 70 anos com uma casa, um carro simples e uma renda mensal. Não ficou rico, mas construiu alguma segurança. Então, começa a usar empréstimo para ajudar um filho. Depois refinancia para pagar outro empréstimo. Em seguida antecipa uma despesa. O cartão entra no rotativo. A conta fica negativa. Quando percebe, boa parte da aposentadoria já chega comprometida. Nenhuma dessas operações precisa ser ilegal para produzir um resultado ruim. Esse é o ponto. O inimigo nem sempre é fraude. Às vezes é simplesmente uma regra financeira que você aceitou sem entender. Juros funcionam todos os meses. Contratos continuam funcionando quando você esquece deles. Parcelas continuam saindo. O sistema não pergunta se você está arrependido. A inflação faz outra parte do trabalho. Quando alimentos, medicamentos, planos, energia e serviços ficam mais caros, a pessoa sente que o benefício encolheu mesmo quando o número nominal não diminuiu. Se a renda sobe menos do que os gastos pessoais daquela família, sobra menos. É por isso que uma notícia sobre 500 reais extras chama tanta atenção. O aposentado sente no cotidiano que cada 100 reais faz diferença.
Mas justamente por fazer diferença, esse dinheiro precisa ser tratado com mais rigor. Não conte com valor antes de confirmar. Não compre antes de receber. Não pague para liberar. Não informe senha. Não assine contrato baseado numa expectativa. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu procuro transformar regras complicadas em decisões simples que você consegue aplicar no seu próprio dinheiro. Agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Eu quero voltar à frase sobre 1,7 milhão de pensionistas. Quando eu vejo uma afirmação dessa natureza, eu não pergunto primeiro se ela é boa. Eu pergunto se ela é verificável. Procuro o anúncio oficial. Procuro a data. Procuro quem exatamente está incluído. Procuro qual é a medida. Procuro se estamos falando de revisão, ressarcimento, pagamento comum, 13º, atrasado judicial ou apenas uma proposta. Quando essa sequência não aparece, eu não trato a manchete como dinheiro garantido. Esse comportamento evita dois prejuízos ao mesmo tempo. Evita a frustração de contar com dinheiro inexistente e evita a pressa que abre a porta para golpe. Imagine uma engrenagem silenciosa funcionando durante a madrugada. De um lado, a folha de benefícios é preparada. Milhões de registros precisam estar corretos. Sistemas recebem informações. Bancos recebem ordens de pagamento. Datas são organizadas pelo calendário. Em determinadas situações, dados são conferidos. Processos são analisados. Decisões judiciais seguem seus próprios caminhos. Ressarcimentos seguem regras específicas. Nada disso depende de uma pessoa escrevendo urgente numa imagem de celular. Do outro lado da engrenagem está você. Você vê apenas o resultado final. Determinado valor entrou na conta. Por isso é tão fácil acreditar que todo o processo anterior é simples. Não é. Um pagamento público precisa ter uma razão jurídica e administrativa. Um benefício precisa estar ligado a uma regra. Uma correção precisa ter uma origem. Uma ordem judicial precisa estar ligada a um processo. É esse rastro que você procura. E esta é a revelação mais forte. A melhor defesa do aposentado não é saber de todas as notícias. É saber exigir prova da origem. Quem aprende isso deixa de ser conduzido pela manchete. Alguém diz que o INSS vai pagar R$ 3.000. Você pergunta, qual é o ato oficial? Dizem que existe uma revisão. Você pergunta, revisão de quê? Dizem que existe uma lista. Você pergunta, publicada por qual órgão? Dizem que precisa pagar taxa. Você interrompe imediatamente. Dizem que precisam da senha para consultar. Você não entrega. Dizem que o prazo acaba em 2 horas. Você fecha a mensagem e procura o canal oficial. Perceba como o medo diminui quando existe método. Você não precisa conhecer todas as leis brasileiras. Não precisa saber decorar artigos. Não precisa entender programação, inteligência artificial ou sistemas bancários. Precisa dominar uma sequência mental muito simples: origem, estágio, grupo alcançado, ação necessária e canal oficial. Origem significa descobrir quem criou ou reconheceu o direito. Estágio significa saber se está apenas sendo discutido ou se já existe decisão válida e pagamento organizado. Grupo alcançado significa descobrir se a regra vale para você ou para outra categoria. Ação necessária significa saber se o dinheiro é automático ou se você precisa solicitar, contestar, apresentar documento ou realizar algum procedimento. Canal oficial significa não entregar seus dados na porta errada. Isso serve para praticamente toda notícia financeira envolvendo governo. Restituição de imposto, benefício, auxílio, ressarcimento, atrasado, isenção, revisão, pagamento judicial. Quando você aplica essas 5 ideias, boa parte do barulho desaparece. E eu quero insistir numa frase: isso não é automático. Não presuma que todo direito chegará sozinho. Ao mesmo tempo, não presuma que todo direito exige pagamento a um intermediário. Existem serviços que podem ser solicitados gratuitamente pelos canais públicos. Existem casos complexos em que orientação profissional é importante. O segredo é saber qual situação você tem diante de você. Outra frase: a maioria das pessoas acha que não se qualifica. Isso também acontece. Depois de tantos golpes e manchetes exageradas, algumas pessoas passam a ignorar qualquer notícia.
Esse comportamento também pode custar dinheiro. Se você identifica uma cobrança que não reconhece, precisa verificar. Se encontra erro no seu histórico, precisa entender. Se recebe uma exigência verdadeira, precisa responder dentro das regras. Se existe um pagamento judicial no seu processo, precisa acompanhar pelos meios adequados. O objetivo não é desconfiar de tudo, é verificar tudo o que afeta seu dinheiro. Essa diferença parece pequena, mas muda a vida financeira. Desconfiança sem método produz ansiedade. Verificação produz controle. Eu conheço aposentados que abrem o aplicativo do banco 10 vezes por dia porque têm medo de que algo aconteça. Isso não é proteção. Outros nunca olham nada e só descobrem um problema 6 meses depois. Também não é proteção. O equilíbrio é criar uma rotina simples. Uma vez por mês, quando o benefício entrar, veja o extrato do benefício e o dinheiro que efetivamente chegou. Confira se existe algo que não reconhece. Quando aparecer uma notícia grande, não tome decisão financeira com base nela antes de confirmar. Quando receber comunicação assustadora, não clique por impulso. Quando alguém pedir senha, código ou pagamento para liberar dinheiro, interrompa. Esse comportamento não exige riqueza. Serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Um patrimônio de 500 mil reais pode ser prejudicado por decisões ruins. Uma renda de um salário mínimo pode ser destruída por parcelas que somam 300 reais. Proteger dinheiro não depende apenas do tamanho da conta. Depende de entender o que está acontecendo. E tem uma coisa que poucos aposentados percebem. Tranquilidade financeira também é patrimônio. Uma pessoa que não sabe se uma mensagem é verdadeira perde sono. Uma pessoa que conta com pagamento que nunca chega reorganiza a vida com base numa ilusão. Uma pessoa que entrega senha passa dias com medo. Informação boa protege dinheiro, mas também protege tranquilidade. Por isso, eu não quero que você saia deste vídeo pensando que o governo vai cortar seu benefício, que o banco está perseguindo você ou que toda mensagem é golpe. Esse tipo de medo não ajuda. Eu quero que você saia sabendo exatamente o que fazer quando ouvir uma promessa de pagamento. Primeiro, não transforme manchete em saldo. Segundo, descubra a origem. Terceiro, confirme o estágio. Quarto, veja se você faz parte do grupo. Quinto, descubra se precisa solicitar alguma coisa. Sexto, faça isso pelo canal oficial. E nunca pague um desconhecido simplesmente para liberar um benefício que supostamente já é seu. Quando se fala em revisão, lembre-se: revisão é conferência, não sinônimo de aumento. Quando se fala em proposta, lembre-se: proposta ainda precisa cumprir seu caminho. Quando se fala em decisão judicial, descubra o alcance. Quando se fala em atrasados, descubra de onde nasceram. Quando se fala em ressarcimento, identifique qual cobrança ou prejuízo está sendo devolvido. Esse conhecimento tira poder de quem vive de confundir pessoas. Um golpista precisa que você esteja com pressa. Uma manchete exagerada precisa que você não leia além do título. Um contrato ruim precisa que você olhe apenas a parcela. Uma cobrança esquecida precisa que você nunca veja o extrato. Percebe a ligação entre tudo isso? O prejuízo financeiro silencioso cresce quando você deixa de fazer a segunda pergunta. A primeira pergunta é emocional. Quanto eu vou receber? A segunda pergunta é inteligente. Por que eu receberia? É a segunda que protege você. E quando a resposta vier, faça a terceira. Onde está isso oficialmente? Se alguém disser que existe 2.800 horas esperando por você, não fique constrangido em perguntar. Quem autorizou? Qual regra? Qual serviço aparece no meu INSS? Existe processo? Existe comunicação oficial? O dinheiro será pago quando? Precisa fazer alguma coisa? Essas perguntas não fazem você parecer desconfiado. Fazem você parecer responsável. Agora pense na quantidade de anos que você trabalhou para construir o que tem. Talvez tenha começado cedo. Talvez tenha passado décadas pagando aluguel antes de comprar uma casa. Talvez tenha criado filhos com um orçamento apertado. Talvez tenha economizado para comprar um carro. Talvez tenha contribuído com a Previdência durante 30 ou 40 anos. Esse patrimônio merece mais cuidado do que um clique feito em 20 segundos. Eu sempre digo que ninguém precisa viver com medo do sistema financeiro.
Mas todo mundo precisa respeitar o funcionamento dele. Banco tem contrato, governo tem regra, justiça tem processo, Receita tem obrigação, INSS tem procedimento. Quem conhece o mínimo dessas engrenagens deixa de tomar decisões baseado apenas em promessa. E a tecnologia aumentou essa necessidade. Antes, um golpe precisava de alguém batendo na sua porta. Hoje, uma página falsa pode ser criada para parecer oficial. Uma imagem pode usar logotipo. Uma mensagem pode citar seu nome. Uma voz pode soar profissional. Por isso, a aparência deixou de ser suficiente. O que protege é a origem. Eu quero que você imagine duas mensagens. A primeira diz: você ganhou R$ 4.500. Clique agora. A segunda é uma notícia oficial explicando o tipo de pagamento, quem tem direito, quando será pago e como consultar diretamente no serviço oficial. As duas podem usar palavras parecidas. O que diferencia uma da outra não é a cor, não é o logotipo e não é a quantidade de exclamações. É a possibilidade de confirmar a informação entrando você mesmo no sistema oficial. Esse é o comportamento que eu gostaria que toda família ensinasse aos pais e avós. Não diga apenas não clique. Explique por quê. Quando a pessoa entende o mecanismo, ela consegue se proteger mesmo diante de um golpe novo que você nunca viu. Uma filha pode pegar o celular da mãe e configurar tudo, mas se a mãe não entende nada, continuará vulnerável quando estiver sozinha. Muito melhor é mostrar. Este é o aplicativo oficial. Este é o número 135. Sua senha não deve ser entregue. Este código não deve ser passado. Se alguém falar em dinheiro, nós conferimos antes. Proteção financeira é também educação familiar. E quando um pagamento verdadeiro existir, você não precisa ignorá-lo por medo. Esse é outro benefício de aprender. Você consegue diferenciar oportunidade real de promessa vazia. Consegue descobrir que determinado ressarcimento realmente se aplica ao seu caso. Consegue verificar um extrato. Consegue identificar uma diferença. Consegue procurar orientação profissional com uma pergunta específica em vez de simplesmente dizer: vi na internet que tenho dinheiro. É assim que você passa de espectador da própria vida financeira para alguém que entende o suficiente para fazer boas perguntas. E boas perguntas valem dinheiro. Elas impedem empréstimo ruim. Impedem pagamento antecipado a golpista. Impedem que você conte com dinheiro inexistente. Impedem que uma pequena cobrança passe anos escondida. E podem ajudar você a perceber quando existe, de fato, algum direito que merece ser analisado. Por isso, quando você voltar a encontrar a frase de que milhões de pensionistas terão depósitos revisados, não compartilhe imediatamente. Pare por alguns minutos. Veja a data. Notícias antigas voltam a circular como novas o tempo inteiro. Uma informação de 2020 pode reaparecer em 2026 sem a data visível. Uma revisão realizada anos atrás pode ser apresentada como novidade. Um pagamento judicial de outro período pode voltar em uma postagem. Isso é muito comum porque números grandes continuam chamando atenção mesmo depois que o fato envelheceu. A data é uma das melhores ferramentas de proteção. Estamos em agosto de 2026. Se alguém diz nesta semana, descubra qual semana o texto original estava mencionando. Não basta a postagem aparecer hoje no seu celular. Ela pode ter sido escrita há 3 anos. Esse detalhe é tão simples que muita gente ignora. O WhatsApp não pergunta se uma notícia envelheceu antes de alguém encaminhá-la. O algoritmo de uma rede social também pode mostrar conteúdo antigo. Você precisa olhar. Depois da data, olhe o verbo. Pode receber é diferente de vai receber. Projeto prevê é diferente de lei determina. Justiça analisa é diferente de justiça decidiu. Governo estuda é diferente de governo regulamentou. Pagamento pode chegar a 5.000 é diferente de cada pessoa receberá 5.000. Uma única palavra pode mudar milhões de reais de expectativa. E eu quero terminar o assunto dos 1,7 milhão justamente aqui. O número grande não deve ser o centro da sua atenção. O centro deve ser a prova. Se amanhã o INSS publicar oficialmente uma medida envolvendo 1,7 milhão de pessoas, nós teremos novos elementos para analisar. Quem são elas? Por qual motivo estão sendo analisadas? Quais datas? Quais procedimentos? E quais consequências? Sem isso,
Transformar a frase em promessa de dinheiro é irresponsável. Eu prefiro decepcionar alguém durante 10 segundos dizendo "isso ainda não está confirmado", do que ajudá-lo a criar uma expectativa financeira falsa. Essa postura não é pessimista, é proteção patrimonial. Você trabalhou demais para permitir que seu orçamento dependa de boato. Você contribuiu demais para entregar sua senha numa página desconhecida. Você lutou demais para aceitar qualquer empréstimo só porque acredita que um dinheiro futuro vai chegar. Seu patrimônio precisa de calma. A partir de agora, quando aparecer uma notícia dessas, faça a conferência. Entre no meu INSS pelo caminho oficial. Consulte as informações do benefício. Se precisar, ligue para o 135. Se houver processo judicial, consulte a situação pelos canais oficiais da Justiça ou com o profissional responsável pelo processo. Se houver dúvida jurídica específica, procure profissional habilitado. Se houver questão tributária, procure orientação adequada. Não deixe um vídeo, inclusive este, substituir uma análise individual quando sua decisão envolver valores importantes. Informação educativa serve para mostrar onde olhar. Documento e caso concreto dizem o que realmente vale para você. E se alguém da sua família recebe aposentadoria ou pensão, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não apenas por causa da notícia dos 1,7 milhão. Compartilhe porque amanhã o número pode ser 500 mil, 2 milhões, 5 milhões ou 10 milhões. A técnica do golpe continuará igual. Uma promessa grande, uma urgência, um clique e um pedido de informação. Quem entende o mecanismo fica muito mais difícil de enganar. Você não precisa viver desconfiando do telefone. Precisa apenas colocar uma pequena distância entre a mensagem e a ação. Mensagem chegou. Você não age. Você confere. Notícia apareceu. Você não conta com o dinheiro. Você verifica. Alguém pediu taxa. Você interrompe. Alguém pediu senha. Você não entrega. Existe direito real. Você usa o canal correto. É assim que uma pessoa comum protege aquilo que levou décadas para construir. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de aposentados e pensionistas, e que muita gente só percebe depois que o valor já começou a sair da conta.